Olá, boa noite a todos. Enfim, é sexta-feira, dia 15 de maio. Fique com a gente. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Incertezas do auxílio emergencial. Enquanto a Caixa anuncia calendário de pagamento da segunda parcela de R$ 600, os cadastros de quase 6 milhões de brasileiros ainda estão em análise. A crise de empregos na pandemia. Mais de 50 mil gaúchos perderam vaga com carteira assinada em abril. Conheça a história de quem deixou a vergonha de lado e colocou o pé na estrada para conseguir nova oportunidade. Um cofrinho solidário. História de menino de apenas 10 anos emociona os gaúchos. Ele trocou novos brinquedos por equipamentos para proteger quem luta pela vida dos pacientes com a Covid-19. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. Pessoal, para encerrar a semana, a notícia mais esperada por milhares de famílias gaúchas. Saiu finalmente o cronograma de pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. O governo federal quer acelerar esses pagamentos para evitar as aglomerações, as filas nas agências da Caixa. Mas amanhã, as agências estarão fechadas. Preste bem atenção, olha só. As filas estão menores, mas ainda se formam em frente às agências da Caixa em Porto Alegre. Alguns beneficiários seguem aguardando informações sobre a primeira parcela do auxílio emergencial do governo federal, de R$ 600. Para alimentação e pagar alguma continha que eu estou em atraso. Neste sábado, a Caixa vai disponibilizar 246 milhões de reais do auxílio emergencial para mais 405 mil pessoas. O novo lote de beneficiários saiu na quinta-feira. Uma operação sem paralelo e era natural que enfrentássemos dificuldades. Escolhemos um caminho ousado. Fomos através de um aplicativo. O Matheus se inscreveu no início de abril, mas até agora nada. O jovem trabalha sem carteira assinada em obras e também faz entregas por aplicativo. Eu entro em contato com o 111 e eu digito meu CPF, porém diz que eu não sou beneficiário. Segundo o Dataprev, dos mais de 60 milhões de pedidos que foram processados de auxílio emergencial, quase 6 milhões ficaram sob análise. Existem condições de rever o que foi processado, de rever os resultados, justamente por essas dificuldades que são intrínsecas a um processamento em lote, a um processamento em bloco e, repito, de milhões de registros. O presidente da Caixa detalhou como vai ser o pagamento da segunda parcela, prevista para começar na segunda-feira, dia 18 de maio. Houve alteração no calendário para evitar formação de filas. Agora, nós vamos pagar de acordo com o mês de nascimento. Nós abriremos contas digitais para todas as pessoas, todas. Então, abriremos pelo menos 60 milhões de contas digitais. E atenção para quem ainda não recebeu a primeira parcela. Recebendo na semana que vem ou na outra a parcela 1, não receberá junto a parcela 2. Tá aí, pelo menos todo mundo, segundo o presidente da Caixa, aí vai ter a conta virtual, no Caixa tem, no aplicativo. Ninguém vai ficar sem conta corrente. Eu acredito na boa vontade do governo federal. Agora, podia ser um pouco mais simples, né? Um pouco menos complicado até para nós jornalistas, que temos aí uma familiaridade maior com essas questões de cronograma, de aplicativos, enfim, todos esses processos, para nós às vezes parece difícil de entender. Imagina para o trabalhador, para as pessoas que não têm tanto acesso à informação como nós temos. Tomara que dê certo daqui para frente a segunda parcela, porque, olha, tem muita gente que ainda não recebeu nem a primeira. E muitas dessas pessoas, gente, que necessitam desses 600 pila do auxílio emergencial eram trabalhadores com a carteira assinada ali, que perderam os empregos com essa pandemia toda, com essa crise econômica. Deixa eu chamar o Glauco Pazza, está aqui comigo. Glauco, para conversar. Glauco, essa crise, ela tem um termômetro, né? E esse termômetro se reflete no volume, no aumento dos pedidos de auxílio-desemprego, né, Glauco Pazza?
É mais ou menos por aí que a coisa vai, o seguro-desemprego, né, Glauco? Boa noite. Boa noite, Chamali. Boa noite a todos. Pois é, é bom que se diga, não é um fenômeno exclusivo do Rio Grande do Sul, do Brasil. A crise causada pelo coronavírus afetou muito mais as pessoas, né, em todo o mundo. Mas vamos olhar aqui para o nosso quintal. A Fundação Gaúcha do Trabalho, da Assistência Social, divulgou números que são realmente preocupantes, até porque a onda de desemprego já vinha lá de trás, né? Bom, vamos dizer o seguinte, 13,4% de aumento nos 4 primeiros meses deste ano de pedidos de seguro-desemprego em relação ao ano passado. É um índice considerável. Vamos para os números absolutos. 145 mil pedidos de seguro-desemprego nesses 4 meses, muito mais que os 128 mil do ano passado. E abril chama muito atenção, 52 mil gaúchos ficaram sem emprego. Isso significa 45% a mais do que abril do ano passado. Realmente é muito preocupante, tá? E nesse mundo todo de gente que está sem emprego, tem o Lucas. O Lucas é um personagem que a gente encontrou lá em São Leopoldo que está tentando bravamente lutar contra essa crise. Confira na reportagem. Um pedido de socorro, só que com outras palavras. Sempre trabalhei e agora tenho que estar dependendo, né, das pessoas que estão me ajudando e tudo mais. E ninguém gosta, né? À margem de uma rodovia e da economia. Lucas Rafael Fontes, de 26 anos, é apenas um dos milhões de brasileiros sem emprego formal em meio à crise. Já trabalhou na lavoura, fez bicos na cidade, viu que todos os verbos estão no passado, né? Porque no presente mora de favor. E eu tô dependendo, né, da ajuda do meu sogro, né, meu cunhado, da minha família, né. Além da esposa de 20 anos, Lucas vive com um filho de 1 ano e 8 meses. Sem ter o que botar na mesa, ele pegou a toalha e foi à luta. Foi nela e escreveu o que queria. Queria não, precisava, urgentemente, emprego. Soltei um monte de currículo e enviei por e-mail, levei, né, direto nas fábricas, né, e nada, né, de arrumar. Daí que eu pensei, eu vou fazer a faixa e vou descer pra faixa lá, né. E foi. Por 2 dias ficou aqui, à beira da BR-116. Viu muita coisa, inclusive solidariedade. Chegou um Uber, podia me ajudar, não com emprego, mas com uma cesta básica, se eu podia aceitar, né. Falou que, na verdade, quem estava ajudando não era ele me ajudando, mas sim eu ajudando ele. Porque ele também estava passando por uma dificuldade e falou que aquilo ali ele levou um aprendizado para a vida dele, né? Os alimentos vieram, ajuda até a domicílio. Se tu precisar de alguma outra coisa, ali tem meu telefone, pode pedir, certo? Boa sorte, fique com Deus, tá? E quem sabe esta BR não termina lá, onde tem uma carteira assinada? Não adianta a gente ficar parado, sentado no sofá, esperando o serviço bater na porta que não vai vir. A gente tem que correr atrás, não adianta. Lucas, um brasileiro com cara, coragem e tomara que com um emprego. É um baita exemplo, Lucas, né? Um exemplo de coragem, de persistência. E que bom que as coisas já estão chegando para ele, pelo menos alimentos. Propostas de emprego estão chegando aos poucos e você que quiser ajudar pode entrar em contato com o Lucas, pelo telefone 980603652. Repetindo, 980603652. Não tem o WhatsApp, o telefone dele é simples, mas já quebra um galho imenso, Chamari. Tá certo, e parabéns pela sensibilidade do teu texto de mostrar a história do Lucas, meu amigo Glauco Pazza. Uma boa noite para ti, um bom final de semana. Segunda-feira tu tá de volta aqui com a gente, né? A gente se fala aqui ao vivo na segunda-feira. Grande abraço. É isso, né, gente? Honestidade, fibra encontram realmente a solidariedade. Tomara que dê tudo certo para a família do Lucas. E vai dar certo, a gente acredita nisso. E olha só, a polícia, vocês lembram daquela imagem que mostramos ontem? Aquela covardia enorme lá em Camaquã? A polícia identificou esses 3 valentões aí envolvidos nessa agressão covarde que a gente mostrou. Após a amostragem, a veiculação das imagens, a polícia descobriu, gente, que 2 deles têm 19 anos e o terceiro 17. O que eles contaram lá pro delegado, a delegada Vivian Sander, lá de Camaquã? Que na noite do dia 29 de abril, estavam bebendo numa praça. Até aí tudo normal. Um quarto indivíduo tentou roubar o celular do menor, do adolescente, mas não conseguiu e fugiu depois.
Foi então que esses suspeitos, que esses criminosos, encontraram essa vítima, um rapaz de 32 anos. Até cheguei a falar ontem que ele estava com medo, que dizia que não tinha conhecimento, não sabia, mas realmente não conhecia ele. Está aí as imagens. Por causa dessa raiva toda que eles ficaram da tentativa de furto, descontaram na primeira pessoa que passou pela frente. Nenhum dos envolvidos tinha antecedentes criminais. Esses agressores foram ouvidos e liberados. A investigação continua e a vítima, felizmente, já deu alta no hospital. Agora, no mínimo, lesão corporal grave. Vai terminar em trabalho comunitário, mas tomara que aprendam a lição. Aprendam alguma coisa. Tem mais uma notícia, agora uma notícia envolvendo a pandemia. A retomada das atividades no frigorífico da BRF lá em Lajeado, no Vale do Taquari. A planta tinha sido interditada por causa dos casos de coronavírus. E aí, um acordo judicial firmado pelo Ministério Público prevê a redução de trabalhadores no local e a testagem de todos para a Covid-19. De acordo ainda com o MP, são ações decisivas para tirar Lajeado da zona da bandeira vermelha na classificação da pandemia aqui do nosso estado. A BRF se comprometeu a cumprir todos os protocolos de saúde, para higienizar a fábrica, enfim, zerar, fazer a doação também de R$1.200.000 aos hospitais de Lajeado e também de Estrela. Falei ontem com o procurador-geral, Fabiano Dallazem, sobre isso, já sinalizava esse acordo. Tomara que dê tudo certo e tomara que amanhã, no sábado, quando façam a nova avaliação aí desse modelo de distanciamento controlado, a bandeira de Lajeado saia do vermelho e venha para o laranja. Recue nessa questão aí do coronavírus. E agora no comentário de hoje, gente, comentário de Pinheiro Machado, toda sexta-feira tem. Você vai saber que a pandemia é coisa que a literatura já tratava em tempos mais remotos. Com vocês, Pinheiro Machado. Olá! A vida repete a literatura. Estamos vivendo a repetição de um livro clássico, A Peste, do francês Albert Camus. A história se passa nos anos 1940, numa cidade da Argélia, de repente invadida por hordas de ratos. A administração é incapaz de combater os invasores mortalmente perigosos. No livro, a quarentena cada vez mais severa e inútil. Enfim, a cidade é fechada, isolada do mundo, mas não adianta. A epidemia progride. Então, se organiza uma resistência, liderada por homens que arriscam a vida e enfrentam a morte. Por fim, os ratos são exterminados e a peste acaba. Nos dias difíceis que vivemos, é uma lição de vida. Com o esforço de todos, a peste que nos atormenta vai passar. E amanhã, mousse preto e branco no Anônimos Gourmet é a receita. Não perca! Voltaremos! Saudade do convívio com o Pinheirinho aqui na redação. Já já ele vai estar de volta, eu tenho certeza. Olha, pessoal, coronavírus e economia. Como as grandes empresas gaúchas estão enfrentando essa pandemia toda. Meu amigo André Har conversou com o diretor de planejamento do nosso grande parceiro, os Biscoitos Zezé. Assista agora. O SBT Entrevista de hoje tem o prazer de ir até Pelotas, no sul do estado, conversar com o senhor Fábio Ruivo, que é diretor de planejamento da Biscoitos Zezé. Olá, muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com vocês, com a Biscoitos Zezé, que é um orgulho nosso aqui do Rio Grande. Muito obrigado, André, muito obrigado pelo espaço. O SBT é um parceiro tão importante também da nossa empresa, que tem contribuído bastante para o nosso crescimento. Então, para nós é uma satisfação também poder interagir contigo nesse momento. Mas eu queria voltar um pouco na história e
lá no início da fundação da Biscoito Zezé, carinho que vem de família, e eu acho que é importante a gente marcar isso bastante, porque é o slogan da empresa, mas ela é uma história que começa em Portugal, né, seu Fábio? Meu avô sempre teve um sonho como bom português, de montar uma padaria, e acabou que os filhos tiveram a oportunidade de iniciar uma padaria dentro do armazém, e da padaria, do armazém, evoluir para a fabricação de biscoitos, e aí tem essa trajetória de 52 anos. Diferente de outras empresas, a Zezé faz questão de manter a família, né, ligada à empresa. E hoje é um momento que nós estamos mais em casa com a família. Então eu queria que o senhor fizesse uma relação sobre esse momento que a gente vive e esse propósito que é da Biscoito Zezé, essa preservação da identidade familiar. Nós vimos num crescimento bastante favorável. A nossa empresa é uma empresa familiar e que preserva, acima de tudo, valores da nossa família e valores de família como um todo. Assim. A nossa família, como bons portugueses também, sempre procurou ter muita solidez no que faz. Talvez a gente não tenha experimentado um crescimento tão grande em algumas fases que poderia ter experimentado, mas sempre cresceu e procurou investir de uma forma sólida, uma forma responsável. Nós temos hoje um consumidor que aos poucos foi fidelizando a marca e que nos ajuda de forma substancial a enfrentar momentos difíceis como nós estamos enfrentando. Muito obrigado pela entrevista e uma última frase aí para a gente encerrar essa nossa conversa. Uma palavra sintetiza tudo que a gente pensa hoje, né, na atual circunstância que a gente vive, que é confiança. É confiança e perseverança. Nós já enfrentamos outras crises, talvez não dessa dimensão e não dessa magnitude de estar envolvendo tanta coisa, mas a gente tem que confiar, acreditar, perseverar, porque nós com certeza vamos superar isso tudo e temos que sair mais fortes. Então é com confiança que eu encerro a nossa conversa. Muito obrigado mais uma vez e um abraço a toda a sua família da Biscoito Zezé. Um abraço para ti e para todos os teus telespectadores. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Não é à toa o slogan, Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a história e o bom exemplo das crianças. Olha, esse guri chamou muito a atenção, gente. Ele doou o dinheiro do cofrinho para comprar equipamentos de proteção para um hospital de um interior. Já já vocês vão saber. A gente volta em seguidinho. Segunda Edição está de volta ao vivo para todo o nosso estado. Uma atenção para a informação de agora há pouco. O prefeito Nelson Marquesan Júnior anunciou que Porto Alegre já começou a monitorar hoje, na sexta-feira, os índices de adesão ao isolamento social. Essa iniciativa é resultado do acordo com uma empresa de tecnologia de geolocalização. O sistema que será usado reúne cerca de 540 mil celulares aqui da capital. Com essas informações, gente, a Prefeitura diz que será mais eficiente no planejamento de ações contra a Covid-19. Que quer incentivar, quer conscientização da população sobre a necessidade das medidas. Ainda não há data para o início dessa divulgação, que é aí semelhante ao que outras capitais já fizeram. Hoje também Marquesan disse que vai analisar, a partir da semana que vem, a reabertura dos shopping centers. Depende de várias situações, mas é possível. E olha, você vai conhecer agora uma história do Matheus. Esse piá, esse guri é demais. Ele adora jogos de montar, uma verdadeira paixão do guri de 10 anos. Comovido com toda a situação dessa pandemia, ele abriu mão desses brinquedos para ajudar quem está na linha de frente, quem está lutando pela saúde das pessoas. Confere nessa reportagem emocionante a história do Matheus. A brincadeira preferida do Matias é encaixar peças e montar brinquedos. Mas em meio à pandemia, ele decidiu participar de uma obra bem maior. Vi no site da prefeitura que iriam iniciar no mês de maio a construção de uma UTI que já era tão esperado por todas as pessoas do nosso município. Daqui a pouco, um tempo depois, o Matias foi pro quarto dele, ele me chamou. E aí, quando eu fui pro quarto, ele me mostrou o cofrinho dele, que ele tinha aberto, e me falou que ele queria doar o dinheiro. Fiz um envelope com máscara e álcool gel desenhado. E eu ganhava o dinheiro dos meus dinos, avós, de Natal e Páscoa. Daí eu decidi doar para o hospital porque eles estavam precisando. Dentro do envelope estavam todas as economias do menino de 10 anos.
um total de R$ 337,90. A doação foi para o Hospital São José de Arroio do Meio, que é 85% SUS e atende pacientes de 180 municípios do Vale do Taquari. O Matias estava guardando dinheiro no cofrinho para comprar um brinquedo novo. Ele estava de olho nessa delegacia de polícia do Pântano, que tem mais de 700 peças. Mas agora esse valor será peça-chave na compra de equipamentos de proteção, como as máscaras, tão importantes no trabalho dos profissionais da saúde. Mais valioso que o valor foi, sem dúvida, o gesto de solidariedade. Tão pequeno, com essa idade dele, já entender a importância que é manter um sistema de saúde aberto para cuidar da saúde da comunidade é muito, muito gratificante para todos nós. Errei, mas agora eu acerto. Matias, tu é o cara, guri. Parabéns pela iniciativa, parabéns. Olha, isso aí vai inspirar muitas crianças. E pra gente terminar essa semana em alta, olha essa imagem. Funcionário da saúde, curado da Covid-19, gente, recebeu uma salva de palmas lá no Hospital de Clínicas, aqui em Porto Alegre. Olha só a emoção toda. Tomara que isso se repita por muitas e muitas vezes. Paulo César da Silva Vargas, um lutador que ficou 20 dias na UTI e venceu a Covid-19. A todos, um ótimo final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau.